Passo agora a palavra ao nosso último palestrante, doutorando Rodrigo Arcângelo, que é também da nossa comissão aqui de trabalho, e que vai nos apresentar uma parte já do levantamento de um material muito interessante, que é do seu doutorado, e também pelo fato que facilita bastante dele trabalhar junto à Cinemateca Brasileira, tendo uma certa privilégio, né, de ter acesso a essa documentação tão importante. Rodrigo, muito obrigada. Bom, então, boa tarde ou boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à professora Maria Adelaide de Carneiro pelo convite e a oportunidade de participar de uma mesa desse colóquio, né, agradecer a presença dos colegas, né, e a professora, minha orientadora, ela já indicou, já disse isso, e minha pesquisa sobre o doutorado que eu faço aqui na Faculdade de História, Departamento de História Social, é sobre cinema e história, e trabalhando na Cinemateca, acho que não poderia deixar de ser também. Mas não é propriamente sobre minha pesquisa que eu farei sim uma breve apresentação de um filme que eu montei com imagens do acervo da Cinemateca Brasileira. Dos 20 minutos que eu tenho acho que uns 5 minutos para fazer uma breve introdução, porque o filme tem 15 minutos. A Cinemateca, então, ela possui um acervo de imagens composto por longas metragens, curtas metragens, cinejornais e até mesmo filmes domésticos, né? E são imagens praticamente de todo o século XX, né? E a Cinemateca, gentilmente, em apoio ao colóquio, Tempos de Guerra e de Paz, ela cedeu essas imagens para uma exibição. O que eu trouxe aqui, e nessa montagem mesmo antes, né, eu tive que fazê-la antes de presenciar a fala dos colegas, mas já tendo o programa em mãos, eu tentei montar algo que apresentasse alguns pontos que ilustrassem um pouco as falas, os temas que foram discutidos aqui. E para situá-los nessa minha escolha, nós colocamos uma folha junto com o material entregue para vocês, que tem ali por ordem cronológica a aparição dos trechos, dos filmes cujos trechos aparecem nesse vídeo que eu montei. É um vídeo muito caseiro, até peço desculpas adiantadas, porque é um vídeo feito em casa, com imagens da Cinemateca e com alguns momentos com trilhas sonoras escolhidas por mim mesmo, enfim, porque são filmes, afinal de contas, dos anos 20 até os anos 1950. Alguns registros não têm som porque são da época do cinema mudo mesmo, outros não têm som porque o processo de restauração dessas películas ocorre a perda da informação sonora, isso é uma fatalidade com os filmes, né? E mesmo aqueles que têm som possuem algum problema que é um dado pela idade da película, né? Então você tem assim algumas falhas no som. Eu acho que para apresentar também talvez uma breve reflexão sobre, né, o cinema como fonte para o estudo da história, e eu acho que o cinema para a pesquisa histórica ele já não é mais uma novidade, né? Longe disso, ele já tem uma pesquisa, um lastro, né, de pesquisas que já foram realizadas, coisas que estão em andamento, né? Mas eu acho que ainda tem um longo caminho para uma série de novas abordagens teóricas, metodológicas, enfim, e também porque na medida que, né, as coisas vão, enfim, talvez evoluindo, não sei se seria essa palavra, o acesso a essas películas se torna mais fácil, né? Pelo menos aqui, no caso brasileiro, na Cinemateca Brasileira, um programa de restauro dessas películas e que gradativamente vai ficando à disposição dos pesquisadores. Essas imagens que nós vamos ver, elas estão disponíveis por uma consulta, não a imagem em movimento, mas a informação dessa imagem no próprio site da Cinemateca. E talvez esse seja o caminho para tentar assisti-las de uma forma, em todo o filme, porque afinal de contas são trechos do que eu vou mostrar. O colóquio Tempos de Guerra e Paz sugere a reflexão sobre discursos, né, de determinados grupos, em determinados contextos e discursos de determinados governos, inclusive. E acho que nesse caso o cinema nos ajuda a pensar um pouco nesses discursos a ideia de nação, né? E que invariavelmente essa ideia de nação ela vem sempre como constitutivo, ou tem na sua Constituição uma mitologia política legitimadora de ordem, legitimadora de uma ordem que seja política, social,
econômica, até cultural. E eu acho que o cinema contribui para pensar nesses discursos o poder da comunicação dessas mensagens, né? Acho que pensando aqui um pouco a colocação que o professor Cedi fez ontem, numa reflexão sua, o quarto poder, que é o da comunicação, por exemplo, né? E mesmo pensando a propaganda psicológica, um outro tema abordado pelo professor Mirko Dondi na sua fala de ontem, eu acho que o cinema, com as suas imagens em movimento, ele ajuda a gente pensar essas questões. E nessas imagens em movimento, dentro desses discursos, a possibilidade de enxergar, né, os vencedores, né, já que é um discurso feito por aqueles que têm em suas mãos o poder da comunicação, mas mesmo nesse discurso de enxergar os vencidos, né. A professora Maria da Graça abordou uma questão da mulher, né, na sua fala de ontem, e nós temos exemplos de um discurso que, né, coloca uma imagem da mulher. E é interessante pensar mesmo naquilo que o professor acabou de falar, o professor Torgal, e que às vezes o discurso não mostra, né? Então pensar um pouco como é essa representação da mulher em algumas películas, em determinados momentos. A nação como escravocrata, né? Nós temos aqui algumas passagens que eu selecionei para pensar como o Brasil, ainda nos anos 30, conserva, né, no seu pensar de uma nação, de um determinado contexto, no Estado brasileiro, essa ideia, esse traço muito forte da sociedade escravocrata brasileira. A propaganda fascista, que por aqui teve seus ecos fortíssimos, foi até um tema abordado pelo professor Pedro Pina, né? Eu trouxe aqui alguns registros para pensar um pouco como essa propaganda ela reflete aqui no Brasil, no cenário especificamente da cidade de São Paulo, e sua vertente brasileira, inclusive, integralismo, né? Em um congresso que eu selecionei para passar ocorrido em Blumenau, em Santa Catarina. As imigrações e migrações nos contextos de paz, por exemplo, pensando a questão dos japoneses, né, a questão dos nordestinos, a questão dos italianos, né, e eu digo a questão dos nordestinos, que é uma questão importante para se pensar, sobretudo no pós-Segunda Guerra aqui no Brasil, onde você tem também um discurso de nação, sobretudo um discurso de nação aqui do Sul, né, em que você tem esse elemento de exclusão ou de enquadramento em uma nova ordem em que o elemento nordestino é discriminado. E a própria guerra, né, estamos falando de tempos de guerra e de paz, a própria guerra como ela é tratada, sobretudo por um governo, o Estado Novo no caso, o Estado Novo brasileiro, montado sobre bases totalitárias, né, inclusive alguns registros nesse filme, nesse filme que eu montei, que mostram um pouco as origens, né, as bases de pessoas que a base do governo do Estado Novo, pessoas que participaram dessa base e que no começo dos anos 30 estão em manifestações fascistas, né? E depois, como esse governo no pós-42, ele é obrigado a mudar o seu discurso, criando uma propaganda pró-aliados, né? Enfim, são 15 minutos né, de vídeo que eu convido todos a assistirem agora e vou pedir ajuda mais uma vez para o Gustavo, né? E obrigado por toda a ajuda durante o colóquio, Gustavo. Tá? E eu convido, talvez, as pessoas da mesa aqui sentarem lá na frente, que talvez fique mais fácil.
realizou em Juiz de Fora 2 conferências. Nova Costa Oceania pousa em companhia dos principais membros do núcleo local da Ação Integralista Brasileira, retirando-se em seguida para São João del Rei. dedicandosi ad iniziative di carattere patriottico e filantropico. Ma dove particolarmente la sua opera illuminata, generosa e costruttiva si affermò con risultati eccellenti, fu l'Istituto Regio d'Alfieri che qui vediamo in occasione della visita del ministro Romanelli, delegato in Italia ai festeggiamenti del cinquantenario dell'immigrazione. Assistimos aqui a uma das mais vibrantes e expressivas manifestações já realizadas na capital brasileira, promovida pela Mocidade Estudiosa do Brasil, como ato de solene repúdio aos propósitos de força, de tirania e de conquista dos países do eixo, e envolvendo ao mesmo tempo um pronunciamento de solidariedade para com a causa dos aliados. Não apenas o entusiasmo patriótico, mas também um rumor preside a imponente demonstração. Eis aqui Hitler, Mussolini e Heroísmo, devidamente caricaturados e entregues à sua ocupação favorita, discutir e planejar coisas para a desgraça dos outros. As brigas não raras começam entre eles mesmos. Mussolini zangou. Agora, a saudação típica do cerimonial totalitário. Atinge moralmente a família das nações americanas, cujos representantes logo se reúnem no Rio,
para deliberar sobre a atitude que a pergunta. Intérprete dos sentimentos brasileiros, o presidente Vargas faz então somente intérprete dos sentimentos da América. Rompendo aquilo suas relações com a Alemanha, Itália e Japão, em obediência a solene compromisso assumido na Conferência dos Chanceleres das Repúblicas Americanas, representantes diplomáticos do eixo vão deixando o território nacional. A cidade do Rio de Janeiro, somando a impaciência de todo o Brasil pelo esmagamento definitivo do nazifascismo, o entusiasmo pela heróica atuação dos nossos expedicionários, entrega-se a expansões de júbilo, enchendo as ruas com o festivo clamor da sua alegria. Enquanto os imigrantes estrangeiros criam casos, os nordestinos vendem tudo e trocam a seca pelo tubarão. As crianças andaram mordendo pelo caminho. A cidade grande é uma incógnita, mas a decisão foi tomada e não pode voltar atrás. Mesmo porque os trastes vendidos mal deram para pagar o caminhão. A saudade da casa, da terra, da criação, cede lugar à esperança de melhores dias. Felicidade, amigos. A ordem agora é se virar. O retrato do senhor Getúlio Vargas era levado com receio, abrindo uma pequena reunião que, à medida que percorria as ruas centrais da capital paulista, recebia adesões, avolumando-se e transformando-se numa aglomeração ruidosa que provocou a intervenção das forças de policiamento. Diante do Palácio, em julho, onde funciona a Assembleia Legislativa de São Paulo, algumas depredações utilizadas lacrimogêneas, prisões foram repetidas. Enquanto as bombas passavam os elementos que tentavam desvirtuar o caráter da manifestação. No Rio de Janeiro, o rigoroso policiamento impedir as demonstrações de aparecimento do presidente Vargas. A qualquer movimento, serviam prontamente as forças de manutenção da ordem. Notícias param talvez mais profundamente. É bonito. Rodrigo, muito obrigada. Eu sei que fazer uma seleção dessa é muito difícil diante, não é, do amplo material disponível, os cortes, tendo o cuidado com a música de fundo. Realmente, eu acho que fecha a proposta da mesa com uma imagem muito interessante da nação brasileira.